tempo do comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite, Pedro Santana Lopes. A minha pergunta é sempre a mesma. Ficou surpreendido? Fiquei surpreendido com a saída hoje e fiquei surpreendido com a escolha feita. Dizer o contrário era estar a... O que é que significa esta escolha para si? Uma continuidade, que é exatamente o que o Ministro não diz. O Ministro, porque ainda é Ministro, mas Vítor Gaspar não diz aqui, diz que o país passa para uma nova fase, a fase do investimento. Tem esse significado esta nomeação ou não? Eu acho que sim. Vamos lá ver, estamos numa altura em que toda a gente bate na escolha da nova Ministra, todas as pessoas atacam. Eu vou tentar fazer aqui um papel um bocadinho ingrato, que não estou a dizer defender, mas tentar perceber. Quer dizer, o Primeiro-Ministro não se quer atirado para um precipício. Procurou certamente fazer uma boa escolha. E quer dizer, a questão é esta. É muito difícil de perceber, porque sabemos, pronto, escolhe uma secretária de Estado, uma escolha interna do Governo. Quando foi anunciada a saída de Vítor Gaspar, à meia da tarde, ainda dizia que era o Ministro da Saúde. Seria uma escolha aceite com alguma consensualidade. É um homem... Bem, quando se depois diz, não, afinal é Maria Luís, que de manhã tinha estado a fazer o briefing, no primeiro briefing diário do Governo, com o Secretário de Estado Pedro Lomba, falando aqui dos swaps. Bem, e portanto a escolha parece uma escolha insólita, mas qual é a justificação que encontro? E, desculpe referir isso, já tendo exercido aquelas funções, procurando pôr-me no lugar dele, Pedro Passos Coelho. Quer dizer, o que ele pensou de certeza foi, nós estamos no meio da 8ª avaliação, estamos a iniciá-la, digamos assim, eu não tenho tempo para ter um Ministro das Finanças que agora esteja 1 mês ou 2 meses a pôr-se dentro dos dossiês. O que se passa no dia-a-dia com a troca é muito difícil. Lembra-se disso, estas semanas todas, de Vítor Gaspar, ele está todos os dias ao telefone com Bruxelas, até de modo bastante ofensivo, dizia-se, ele é o embaixador da Troika cá, aquilo no Terreiro do Paço tem lá um gabinete para estar constantemente ao telefone com Bruxelas, com Berlim, e quer dizer, este trabalho, de facto, da intervenção externa exige um contacto diário. Quem foi sempre a sombra de Vítor Gaspar durante estes 2 anos? Quem é que andou sempre com ele neste trabalho? A Secretária de Estado do Tesouro. Há um grupo em Bruxelas que prepara as reuniões dos Ministros das Finanças, que é o Working Eurogroup, como é que eu devo dizer? Estuda os dossiês, sabe os dossiês, conhece os dossiês todos que vão depois ao Conselho de Ministros das Finanças. Portanto, ela é a pessoa, de facto, que melhor sabe. Ela foi quem liderou o processo de regresso aos mercados. Foi ela quem andou com o Instituto de Gestão de Crédito Público aí fora nas praças internacionais a preparar esse regresso aos mercados. Ela é a pessoa de confiança do Primeiro-Ministro para as finanças. Deixa-me só um pequenino exemplo. Quando eu formei governo, o PSD e o CDS sempre. O meu Ministro das Finanças, eu já sabia quem queria, Bagão Félix. Nem era do PSD, também é independente, não ficou atribuído na cota do CDS. Era quem eu queria para Ministro das Finanças. Na altura, pronto, enquanto ser Ministro, toda a gente diz mal. Hoje em dia é das pessoas mais ouvidas, respeitadas, como sabe. Acontece assim na vida. Já se começou a dizer bem de Vítor Gaspar. Eu não vou cometer não vou chegar ao ponto de dizer assim, nós vivemos em protetorado, e, portanto, tem que ser alguém da confiança da Troika, em quem a Troika tenha confiança. Mas é um aspecto de certeza que o Primeiro-Ministro não deixou de ponderar. Ou seja, eu vou escolher alguém que não tenha a confiança dos nossos credores agora que quer passar a 8ª avaliação e quer chegar ao final. A verdade é que nós não sabemos como reagiram os mercados, ou reagirão os mercados com esta saída do Ministro Vítor Gaspar. Não. Porque o anúncio foi feito depois do fecho dos mercados. Foi feito, sim, mesmo em cima do fecho dos mercados, portanto não houve tempo para perceber o que não houve tempo para reagir. Agora, como é que eu dizer? Ela é uma mulher que é fria, é capaz, é competente, tem estado debaixo deste fogo da questão dos swaps e foi à Comissão de Inquérito e saber se disse tudo ou não. Tem aqui uma versão diferente do Ministro das Finanças, saber se o governo anterior... Isso mostrou uma certa clivagem, uma divergência entre o Ministro das Finanças e a... Mostrou. Eu acho que nesta fase final o Ministro das Finanças começou a afastar de muitas pessoas. Ele devia estar saturado. E isso é, se quiser... E sabemos que ele estava, aliás, ele diz na carta, já tinha pedido várias vezes para sair.
E ele, na carta, ele chega a dizer, como na 7ª avaliação, como só concluíram muito tarde, não me deram mandato para concluir a tempo, eu agora também não estou em condições de liderar a equipa que conduz as negociações. Portanto, como quem diz, fizeram aquele sarilho todo entre CDS e PSD, e mesmo ministro do PSD contra ele, lembra-se, quase isolado, estou a ser ministro, ele só fechou a 7ª avaliação muito tarde, mas ele diz, foi fechada, regressámos aos mercados, foram alargados os prazos dos empréstimos. Ele diz, portanto, como quem diz, o trabalhinho nesse aspecto está feito, eu posso sair. Esta carta é de político, não é uma carta de Ministro das Finanças distraído. Que é algo estranho vindo de Vítor Gaspar. É muito estranho, a carta de um político. Vamos ver. E esta parte final, este estilo, faz-me lembrar, eu não estou a dizer, eu não digo isto com carga pejorativa, Oliveira Salazar era um homem muito inteligente e que escrevia muito bem. Esta parte final em que ele diz, a liderança assim exercida, sabedoria e coragem, visa aos superiores interesses nacionais, sabedoria e coragem combinadas com desinteresse próprio. Aquela questão do desprendimento de que falava muito Oliveira Salazar. Eu não estou a comparar dizendo que Vítor Gaspar é salazarento. Aquele tempo foi a ditadura, esta é a democracia. Agora, é um estilo de um tecnocrata político, um pouco na linha de Cavaco Silva, se quiser. Aliás, eu acho que há aqui muitas coisas de Cavaco Silva. O estilo de Vítor Gaspar aqui na carta é esta opção de Pedro Passos Coelho. Eu estou farto aqui de deixar cair esta ideia de que Passos Coelho tem várias coisas parecidas com Cavaco Silva. Ele, lembra-se a maneira que Cavaco Silva escolheu os secretários de Estado, passar os secretários de Estado a ministros. Até o acusavam disso. Tem esta maneira, sai a ministro, já sabemos, entra o secretário de Estado. Durão Barroso era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, antes de passar a ministro dos Negócios Estrangeiros, e aconteceu assim com muitos. Outra coisa de Passos Coelho que é parecido com Cavaco Silva, gostar de surpreender. Terceira, surpreender, gostar quase de escandalizar, mais surpreender, quer dizer, que é ir contra a maré e de ter as suas pessoas de confiança. Maria Luís é uma pessoa que já era de confiança de Passos Coelho antes dele ser presidente do PSD. Era uma pessoa que falava muito com ele. Eu, o único comício que fiz na campanha do PSD foi em Setúbal, por onde ela foi candidata a deputada. E foi onde eu a conheci, ela estava muito próxima, via-se que era uma pessoa muito próxima de Passos Coelho. Fomos só os três que usámos da palavra. Tive uma participação discreta, só aí, mas percebi que ela ia ser um elemento muito da confiança. Vê-se que é uma pessoa em quem o Primeiro-Ministro confia. E eu permito-me juntar este elemento. Certeza que a Troika confia muito nela. E nós estamos num tempo, se isso é bom ou mau, as pessoas dizem assim, ó diabo. Mas eu estou... A questão é que Vítor Gaspar sugere que é preciso um novo ciclo. É preciso um novo ciclo, não é? E por aquilo que me diz, esta solução é uma solução basicamente de continuidade. Atenção, mas eu diria, ela mais do que ser, ela não é uma pessoa tão próxima, na minha opinião, de Vítor Gaspar quanto é de Pedro Passos Coelho. Eu acho que ela é uma pessoa da confiança de Passos Coelho. Tecnicamente muito capaz, por isso Vítor Gaspar segurou-a sempre, e foi ela, como disse sempre, ali o braço direito, a sombra para esta área, externa nomeadamente, e portanto, eu tenho a certeza absoluta que a Troika vê esta escolha com bons olhos, não vê com maus olhos. Ouça, Portugal vive de facto este período especial. Enquanto a Troika estiver cá, era impossível nomear um Ministro das Finanças que a Troika visse com maus olhos. E quando dizemos Troika, dizemos quem? União Europeia e o Banco Central Europeu. Mais até neste momento do que o Fundo Monetário Internacional. E portanto, Maria Luís não vai perder nem um dia. Eu diria, alguém me dizia há pouco, mas o Primeiro-Ministro tivesse mantido como Secretário de Estado e escolhia outro Ministro das Finanças e ela como Secretário de Estado continuava a tratar os assuntos. Mas não é assim que as coisas se passam. Há quem diga também, Maria de Belém, no Conselho Europeu, os ministros querem ter como interlocutor o Ministro das Finanças, não é a Secretária de Estado. Maria de Belém disse aqui há pouco que quando surge uma situação deste género, uma subida de um degrau, é quando o Primeiro-Ministro já não tem capacidade de motivar uma pessoa vinda de fora para ser um Ministro das Finanças. Acha que não? Eu estou inteiramente convencido que não. Eu percebo esse argumento, normalmente pensa-se isso, e esta escolha tem esse contra. Dá esse argumento, digamos assim, à oposição ou a quem queira, esse elemento de avaliação a quem queira analisar a escolha, mas
Eu julgo que o país mais próximo do sistema político sabe que havia várias pessoas, até técnicos competentes, conhecidos, podiam aceitar ser Ministro das Finanças. Eu acho que esta é uma escolha deliberada do Primeiro-Ministro, que é, de facto, um personagem com uma maneira de ser estranha, rara. Veja o que é que ele fez até hoje. Fez o governo que quis. Fez um governo pequeno. Não mudou ministro nenhum. Veja Álvaro Santos Pereira, tem estado debaixo de fogo, depois acalmou, desde há 2 ou 3 meses. E não saiu. Ele não o deixou mudar. Não mudou. Quem é que ele mudou? Miguel Relvas, que teve que mudar, às tantas, foi forçado a isso, porque nunca o mudou, e agora Vítor Gaspar, que era o epicentro dos conflitos com o resto do governo. Agora também não pode vir o resto do governo dizer, bem, já o comunicado do CDS, tem Vítor Gaspar, que era uma pessoa muito catita. E agora ainda vem os outros ministros do PSD dizer que nunca tiveram nenhum conflito com Vítor Gaspar. Não, Vítor Gaspar era a causa dos conflitos no interior do governo, como a imprensa relatou sempre. Mas isso não quer dizer conflito com o Primeiro-Ministro? Não. Ele teve sempre a proteção do Primeiro-Ministro contra os outros, praticamente. Teve sempre. Agora, lembra-se que há 2 ou 3 meses, quando foi a história do Tribunal Constitucional, quando Portas fez esta coisa, não da TSU de setembro, esta agora a dizer fronteiras não podem ser passadas, em abril 23/4, eu disse Portas avise. E disse isto tem que ser clarificado, que é o outro elemento que eu acho que resulta desta mudança. Ou seja, finalmente, julgo, Portas vai ser o número 2 do governo. Não é que eu acho, ainda bem, é promovido. Não, a questão não é essa, é clarificar. Porque, de facto, o líder do segundo partido tem que ser o número 2. E o conflito que havia com Vítor Gaspar constantemente tinha que ser resolvido. E foi resolvido a favor de quem? A favor, de facto, do parceiro de coligação, digamos assim. E o Primeiro-Ministro, desde há 1 mês ou 2, como se recorda, começou a chegar-se um pouco para trás. Os relatos eram que ele já não defendeu tanto Vítor Gaspar quanto defendia antes. Lembra-se desses relatos aqui há 1 mês, 1 mês e meio, quando fechou a 7ª avaliação. E esse, para mim, deve ter sido um momento decisivo para Vítor Gaspar. Apesar de eu achar que ele já há mais tempo estava decidido a sair por alturas de agora. E agora porquê? Porque é quando se começa mesmo a concretizar a preparação do novo orçamento. E ele sai... Mas quando o Primeiro-Ministro começa a compreender melhor Paulo Portas, e veja, a entrega do documento da Reforma do Estado por Paulo Portas, ele entrega-o só ao Primeiro-Ministro. Ficam só 2 pessoas com ele, foi público, Passos Coelho e Paulo Portas. Vítor Gaspar já não ficou com ele. E não sei porquê, mas tenho quase a certeza absoluta, ou sabemos porquê, a proposta de Reforma de Estado que Paulo Portas vai avançar, que o Primeiro-Ministro vai apadrinhar, certeza que não é a mesma que Vítor Gaspar faria. Portanto, há aqui 2 caminhos. E quando há 2 caminhos em política, as coisas têm que ser clarificadas. Eu diria, ou saía Paulo Portas, ou saía Vítor Gaspar. Eu julgo que era assim. E qual era a opção que podia ser feita? Eu julgo que se saísse Paulo Portas, acabava o governo mesmo. Porque ficar o CDS sem líder no governo é muito complicado, numa altura destas principalmente. Sem Vítor Gaspar, o PS está a dizer acabou o governo porque saiu Vítor Gaspar. Não. A nova ministra toma posse amanhã. Tem um peso específico, porque se observarmos, até pela forma, deixe-me só desenvolver este raciocínio. Para já é inédito uma carta deste tipo ser divulgada por um Ministro das Finanças, nomeadamente. Por um Ministro das Finanças. Não, acho que nunca aconteceu com nenhum Ministro, mas ainda para mais com um Ministro das Finanças. Olha que já. Com tão pouco tempo é que foi por volta das 4 e tal da tarde, portanto, muito pouco tempo depois da notícia sair, os jornalistas, 50 jornalistas, para ser preciso, receberam esta carta por mail. Que o fez antes de mim. Agora, a questão é, o peso que Vítor Gaspar tinha neste governo equivale quase a um do Primeiro-Ministro. É uma demissão pesada para este governo. Não tem o PS razão a dizer que de facto temos que ir a eleições? Não. O PS também tem que se decidir. Quer dizer, o PS é extraordinário. O PS queria a saída de Vítor Gaspar na prática. Quer dizer, ele dizia que esta política não podia continuar, que era um desastre, que o Ministro das Finanças falhava os objetivos todos, que não acertava uma. Agora que o Ministro das Finanças sai o Ministro das Finanças, então cai o Governo. Eu acho que o PS aqui entra muitas vezes em incoerência. Outra coisa que o PS não pode fazer de certeza, é reconhecer o trabalho que Vítor Gaspar fez. E eu acho que é preciso dizê-lo, eu disse-o muitas vezes antes, não é só agora que ele sai.
há 2 anos, quando Vítor Gaspar entrou, este governo, a credibilidade externa em Portugal estava pelas ruas da amargura. Eu também já disse muita vez, não considero que fosse culpa principal de José Sócrates. Portanto, essas coisas são heterodoxo no PSD. Foi culpa principal da crise internacional e Sócrates agravou. Mas havia uma crise gravíssima. Mas quando Gaspar entrou para Ministro das Finanças, e estava pelas ruas da amargura, ele fez um trabalho notável. E notável, nomeadamente, de resistência a estas oposições todas, às críticas todas. E ele bateu-se que nem um leão, ou que nem uma águia, ou dragão, chame-lhe o que quiser. Externamente, ele foi estoico a defender os interesses de Portugal. É ao contrário, ele diz aqui muito bem na carta, nessa primeira fase há que assegurar que volta à credibilidade dos financiadores externos. E ele conseguiu isto. A Irlanda era mais fácil conseguir. O Gaspar conseguiu isto de uma maneira, e tem que se lhe atribuir muitos méritos, com certeza também ao Primeiro-Ministro, mas muito a ele, e todos sabemos que foi muito ele que fez isso. E, portanto, ele agora sai com um prestígio imenso. Este homem pode não ter... Nunca se sabe quem tem vocação para a política ou não, mas externamente ele vai fazer muita conferência, muita universidade o vai convidar, e ele sai com o prestígio externo absolutamente intocado ou intocável. E, portanto, Vítor Gaspar sai bem, e eu acho que os portugueses, apesar de tudo o que ele fez aos nossos orçamentos familiares, apesar de todos os impostos que ele lançou, apesar dos erros que cometeu nas previsões, mas ele fez um grande trabalho, trabalhou imenso, e foi um grande Ministro de Estado e das Finanças. Mas, Sr. Santana Lopes, nesta carta há um momento em que Vítor Gaspar faz uma espécie de meia-culpa, não é? E refere que, enfim, que os custos do ajustamento são em larga medida incontornáveis, dada a profundidade e persistência dos desequilíbrios estruturais e institucionais, crise orçamental e financeira, desemprego jovem, o desemprego que são muito graves. Sim. Enfim, faz uma breve descrição da situação do país, uma situação gravíssima. Isto não afeta o Primeiro-Ministro também? Não é uma crítica, enfim, embora contada na primeira pessoa, não afeta... Não. Veja, o que ele diz é, os grandes custos de ajustamento são em larga medida incontornáveis, é o que ele diz. Sim, mas depois conclui que não me encontra em condições de assegurar, não é? Esses contributos para a evolução, a tal fase do investimento, não é? Sim, porque ele aponta a crítica principal... é ao facto de, na 7ª avaliação, não lhe terem dado a cobertura que ele queria no devido tempo. E que isso afeta a capacidade dele para conduzir agora esta nova fase. E, de facto, ou seja, a 7ª avaliação quando há aquela, desculpe-me o termo, aquela tareia toda do Conselho de Ministros que vem cá para fora, quando há aqueles Conselhos de Ministros intermináveis, quando houve 2 ou 3 Conselhos de Ministros seguidos e nunca mais se fechava o orçamento retificativo e os cortes, e, portanto, Vítor Gaspar aí sente-se desautorizado, na prática é isso. O que não é hábito é um Ministro das Finanças que sai desautorizado. Bom, vários ministros das Finanças foram substituídos. Miguel Cadilho com Cavaco Silva, às tantas, Cavaco substituiu. E pronto, estava debaixo de fogo por outras razões também. Mas os primeiros ministros são livres de substituir ministros das Finanças. Como diz, não é frequente, é o Ministro das Finanças divulgar uma carta destas e com as razões por Parece querer deixar claras as razões da saída. Acho que sim. E por escrito, para que não possa ser deturpado, não é? Eu isso percebo, porque ele, como é que dizer, ele não quer ser acusado de irresponsável. Ele deixa a pasta das finanças, quer ser quer não, com o país ainda sob intervenção externa. Veja Teixeira dos Santos, sentiu necessidade de se justificar, eu diria já, só 2 anos depois. Porquê? Porque quem tem responsabilidades numa situação tão grave de um país como aquela que neste momento existe em Portugal, não quer ficar como o coveiro ou como o irresponsável. Portanto, Gaspar põe isto por escrito. Mas isto traduz, na minha opinião, algum afastamento das opções do Primeiro-Ministro mais recentes. Sem dúvida. Eu diria que o Primeiro-Ministro, neste momento, fica mais livre para ter o governo exatamente como ele quer que seja e conduzido pelo rumo que ele quer. Ou seja, Vítor Gaspar era, de facto, um contrapeso, em muitos aspectos, à figura política do Primeiro-Ministro.
Porque ele acumulou tanto poder, e o facto de ser número 2 do governo ajudava a isso, que muitas vezes ele foi usado até pelas oposições, como chamando-lhe mesmo Primeiro-Ministro 2, ou o verdadeiro Primeiro-Ministro. E, portanto, neste momento, Passos Coelho ficou sem Miguel Relvas no governo, fica sem Vítor Gaspar. Assume, ele e Paulo Portas estão casados, eu diria agora, estão ligados para o bem e para o mal. E, portanto, vamos ver já nas autárquicas se é bem, se é mal. Pelo menos alguns sinais. Há aqui uma questão curiosa nos últimos tempos, ou seja, eu perguntei-lhe se ficou surpreendido. Enfim, só pela forma, porque ninguém pode ficar realmente muito surpreendido com a saída de Vítor Gaspar, não é? Pode surpreender o momento exato ou até a forma, enfim, esta forma, mas não a demissão em si. A verdade é que houve decisões que mostraram alguma diferença de visão. Por exemplo, a luta dos professores, que os professores levaram a melhor, ou seja, adiar até para 2015 a tal mobilidade, põe em causa 2014 e o orçamento deste ano, não é? O orçamento que vai ser discutido este ano. Depois, a questão das swaps desta manhã, agora a Ministra, com uma versão diferente da que Vítor Gaspar tinha dado. E na semana passada, no Parlamento, o PSD deixa passar algumas propostas do PS que, pelos vistos, o Ministro não queria que passassem. Este destino estava marcado. São os tais dois caminhos. Estava. Era uma questão de dias, ou de semanas, mas eu diria que com a preparação do orçamento e a 8ª avaliação, o país distraiu-se um pouco em relação a essa possibilidade. Mas acho que esses indicadores que referiu estão muito bem elencados. Houve vários sinais de afastamento do Ministro das Finanças em relação ao rumo que o Primeiro-Ministro estava a trilhar. Pode-se perguntar assim, é indiferente haver eleições autárquicas em outubro? Talvez não. Zé Carlos Castro, vamos ver o seguinte. Vítor Gaspar é o rosto da austeridade. Esse cara quer não, é o maior rosto da austeridade. E justamente ele ser só esse rosto, porque ele tem a moeda dele tem duas faces, a austeridade e a credibilidade, a recuperação da credibilidade. A questão é saber se o Primeiro-Ministro agora vai conseguir manter a credibilidade interna e externa do Governo na área das finanças. É o grande desafio, porque ele com mais liberdade política fica sem dúvida nenhuma. Agora, que o Primeiro-Ministro passou a dizer, provavelmente ao grupo parlamentar, dentro do Governo, até no briefing diário o tema que foi escolhido, o caminho é este, e a não se importar tanto com a sensibilidade de Vítor Gaspar, isso ficou claro. Agora, não foi hoje, não foi por causa do briefing de hoje, aí pelas informações que tenho, e já sabes, o que se sabe, ouvi numa rádio, que o Ministro das Finanças esteve sábado com o Primeiro-Ministro e, portanto, foi preparado para hoje. O Ministro não ficou zangado com o briefing de hoje. Agora, a Secretária de Estado é que manifestamente já estava noutra. Já teve uma versão diferente do Ministro das Finanças, quanto ao facto do Governo anterior ter passado ou não os dossiês das SOPs, assim. A pasta. E, portanto, tudo isto, de facto, é um pouco estranho. Até Teixeira dos Santos, veja, agora visto uns dias depois, ter vindo agora falar desse assunto, em que, de certa maneira, a nova Ministra teve que se justificar, muito perto da altura em que Vítor Gaspar ia sair. Há uma coisa que nunca tínhamos ilusões. Há um certo tipo de solidariedade, eu diria, institucional entre os vários Ministros das Finanças, principalmente o antecessor, o sucessor. Aquilo há ali uma... como é que eu lhe ia dizer? Há um laço que os une a todos. E Teixeira dos Santos falou agora e Vítor Gaspar veio dizer, é verdade, sim senhor. Sim, mas surpreendente é agora, a nova Ministra dizer que não. Também é verdade que o PS teve lá o dossiê há 6 anos, quer dizer, e agora critica o governo do PS. Embora os juros só começaram a cair tanto, já mais noutra fase. Sim, mas ela esteve na Refer, por exemplo, portanto, esteve, não pode dizer que não sabia que havia contratos. Mas o que ela disse foi que os contratos já não estavam ativos e que a gestão dela desses contratos deu 32 milhões de euros a ganhar à Acha que essa vai ser a primeira batalha da nova Ministra das Finanças? Acho que sim, mas na minha opinião, ela a falar, já falou o que tinha a falar. Ela agora não pode falar disso. Sim, mas o PS já diz que ela terá mentido em sede de comissão. Pois, mas ela não pode falar disso como Ministra das Finanças. O PSD vai ter que aguentar, a escolha está feita, e se o PSD começa a abrir inquéritos para a Ministra das Finanças e lá falar muito, não é um caminho muito avisado. Ela falou,
agora foi esta a escolha que fez, tem que ser politicamente suportada. Porque a nova ministra não pode estar agora no centro de fogueiras de polémica e, portanto, olha, resiste, se não resistisse era muito complicado. Parte-se do princípio que não há mais nada para saber sobre essa matéria em relação a Maria Luísa Albuquerque. E eu estou convencido que o Primeiro-Ministro tem a informação toda sobre isso e, portanto, nunca a escolheria se houvesse um receio de que mais alguma informação pudesse surgir. Ele de certeza que sabe que tudo o que havia para saber já se sabe. Bom, mau, as pessoas gostam, não gostam, acham que ela, apesar de tudo, foi beliscada pelo assunto. Eu acho que ela disse, mas lá está, mais uma vez passo escolha aqui, decido um pouco. E não, a Cavaco Silva, e não esqueçamos isto. Cavaco Silva, como Presidente da República, o Presidente nomeia os membros do Governo que o Primeiro-Ministro propõe. O Presidente não diz que não, mas numa situação como esta, Passos Coelho não ia propor ninguém que Cavaco Silva achasse mal. Peço desculpa ao Presidente da República se estou a presumir erradamente, mas eu não acredito numa situação como esta, em que até se tem aprofundada solidariedade entre Governo e Presidência nos últimos tempos. É objetivo que Passos Coelho fosse lá propor o Ministro das Finanças, que o Presidente dissesse que não. Em alturas difíceis, um Primeiro-Ministro, quem vai lá, leva o nome dos ministros, e se o Presidente dissesse ao Sr. Primeiro-Ministro, uma ministra dessas não... Não mesmo. Não mesmo. Pedro, a questão aqui passa também por o que vai mudar agora. Já falamos da possibilidade de ser uma continuidade, em princípio é uma pessoa que conhece os dossiês, mas a fase é outra, a fase do investimento. Já que uma vez lhe perguntei se era ou não possível, e agora reformulo a pergunta, juntar os Ministérios das Finanças e Economia e Álvaro Santos Pereira ter subido neste momento de viragem. Era mesmo impossível? Era. Eu acho que era impossível. Para já o Ministério da Economia já é enorme, como sabe, e é acusado de uma dimensão gigantesca, tem as obras públicas, os transportes, o trabalho, tem tudo metido lá dentro. E por outro lado, eu julgo que ele não tem força política, não tinha para fazer isso. Que pode ser assim, Maria Luísa Albuquerque também não tem. Mas ela tem força política junto à Troika e dos credores externos. Eu estou 100% convencido disso. E, por muito que isso nos possa custar, esse é um fator decisivo neste momento no país. Até eles saírem de cá, principalmente, esse é um fator decisivo. Quem seja Primeiro-Ministro, ponhamos-nos no lugar de Passos Coelho. Uma pessoa escolhe quem? Alguém que passa bem politicamente cá dentro, está bem. Mas qual é o critério principal? Alguém que não tenha que levar um mês para estudar dossiês, nem 2 meses, e que os credores externos vejam com bons olhos. Não é prescindir da soberania, é não perder tempo ao país, porque tempo é dinheiro neste caso. E se perdemos tempo e perdemos dinheiro, lá vem mais impostos e não cumprimos os objetivos. E a questão principal neste momento é cumprir os objetivos a que o Estado português propôs, para nos vermos livres dos credores externos, para podermos desafogar um pouco... Para bater taxas de juros razoáveis. Com certeza, para podermos ter taxas de juros razoáveis, para a desconfiança dos mercados. Há uma semana, as taxas de juro dos empréstimos portugueses a 2, a 5 e a 10 anos começaram a subir. Não só cá, também na Grécia e na Irlanda, mas foram quase aos 7%. Hoje começaram a baixar outra vez. Não estou a dizer que foi por causa da nova ministra, ainda não se sabia. Mas começaram a baixar. Isto ainda está tudo muito sensível. E neste momento o ponto-chave é este. A relação entre o Ministério das Finanças e o Governo e quem nos emprestou o dinheiro e que temos de pagar rapidamente. Dizer assim, é um critério muito aborrecido. Pois é. Mas foi a este ponto que o país chegou. Agora está a vir para cima, devagarinho. Olha, a produção industrial aumentou 4,4%. O Primeiro-Ministro diz que estamos a sair levemente da recessão. E eu acho que sim, que vamos sair. Já o disse aqui. Temos apenas 3 minutos. Temos 3 minutos e tenho que lhe fazer esta pergunta, já que falamos do CDS. Aliás, ouvimos em direto há pouco um comunicado do CDS, mas há um Conselho Nacional que está a decorrer. Faço-lhe uma pergunta que é o seguinte. A priori, o CDS estaria contente com a saída de Vítor Gaspar. Por outro lado, Paulo Portas sobe para número 2, o que, enfim, o amarra definitivamente a este governo, algo que Paulo Portas sempre pareceu não querer muito.
É verdade, é verdade. E como eu dizia há pouco, ele liga-se a Passos Coelho neste momento para o bem e para o mal, e Passos Coelho também a Paulo Portas, não há que haver ilusões. Eles neste momento não têm mais escolhos. É evidente, Paulo Portas e o CDS, quando Maria Luís esteve debaixo de fogo, nunca abriram muita boca, mantiveram-se calados e discretos. Portanto, não podem agora bater palmas. Mas o CDS que não disfarce. O CDS adora que Vítor Gaspar saia, fica aliviado. Pode dizer que ele foi muito competente, que foi. Mas é um grande alívio para o CDS a saída de Vítor Gaspar. E nessa medida, o CDS agora também tem dificuldade em dizer, saiu quem nós queremos que saísse, mas também não gostamos de quem entra. Bem, já quiseram a saída de Miguel Relvas, ou enfim, não ficaram muito aborrecidos com isso, que fizeram tudo para Vítor Gaspar sair. Agora se viessem a dizer, mas a nova Ministra das Finanças também não. Já era muito. E, portanto, agora tem, como diz o povo, têm que se aguentar à bronca. Estão ligados, têm que fazer força, e Paulo Portas tem documento da reforma do Estado para apresentar até 15 de julho. Como diz o povo agora, ou vai ou racha. São muitas expressões populares, o Primeiro-Ministro gosta de usar muitos, ou gostava, agora também se deixou disso. No minuto, acha Portanto, que Paulo Portas foi consultado por esta escolha? Que foi informado antes dela ser pública, eu sei. Que o Primeiro-Ministro lhe tenha perguntado antes, quem é que achas que eu devo convidar para o Ministro das Finanças? Acho que não perguntou e escolheu ele. Mas enfim, o Primeiro-Ministro não é obrigado a perguntar-lhe. Mas que ele soube antes, eu sei que soube. Sei, porque, como diria o outro, porque sei, como diria o Mr. Lapalisse. Sei que ele soube antes da notícia ser pública. Agora, o Primeiro-Ministro há tempos que vinha preparando esta possibilidade. Mas admito que não lhe tenha perguntado quem é que achas que eu devo convidar. Mas o Primeiro-Ministro também não deve fazer essa pergunta a ninguém. E as relações entre os líderes dos dois partidos são, de facto, muito especiais. O Primeiro-Ministro tem um feitio muito especial, o líder do CDS tem também um feitio muito especial. E eu quero dizer hoje uma coisa, só para terminar. Eu critiquei muitas vezes aqui Paulo Portas pela maneira como ele falou em público sobre aquela questão da taxa dos pensionistas, e eu reconheço que essas atitudes dele foram determinantes para, de facto, essa taxa não ter existido. Apesar do modo que não foi bonito, mas o objetivo, se calhar, sem isso não era alcançado. Já falei com ele sobre isso e reconheço-lhe alguma razão. Pedro Santo Alves, obrigado por ter vindo mais uma vez ao CM Jornal. Até para a semana. Fecha este CM Jornal. A seguir, mercado. É a pega de uma vida. Aquela noite de agosto de 2012.